Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e às vezes controverso: perder a salvação. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Os 7 tipos de pessoas que a Bíblia nos ensina que não entrarão no reino de Deus. Preparem seus corações, pois vamos mergulhar em histórias cheias de emoção e lições eternas. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 14, a Bíblia nos ensina que a salvação é um dom gratuito de Deus, mas também nos exorta a perseverar na fé até o fim. Isso nos lembra que nossa caminhada cristã não é apenas sobre um momento de decisão, mas sobre uma jornada contínua de confiança e obediência a Deus. A parábola do filho pródigo, uma das histórias mais tocantes sobre o arrependimento e perdão, e na Bíblia é a parábola do filho pródigo no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 32. Ela nos mostra que mesmo que nos afastemos de Deus, Ele está sempre disposto a nos receber de volta. Quando nos arrependemos, sinceramente, isso ressalta a importância da nossa resposta ao amor e à graça de Deus. No livro de Mateus 7, 21 ao 23, Jesus alertou seus seguidores sobre a importância da obediência genuína. Ele disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Isso nos lembra que nossa fé deve ser demonstrada através de nossas ações e estilo de vida. O chamado ao arrependimento. A Bíblia nos mostra repetidamente o convite de Deus ao arrependimento e à transformação de vida. Ele deseja que todos se voltem para Ele e vivam em comunhão com Ele. Isso nos enche de esperança, sabendo que não importa o quão longe tenhamos ido, sempre podemos voltar para Deus e encontrar perdão e restauração. Quem já não precisou, alcançar a misericórdia do Senhor? Quem aqui já não errou? Quem aqui já não falhou? Quem aqui já não precisou, das mãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, não é verdade? E Paulo também adverte no 1 Coríntios 9 ao 27, o apóstolo Paulo, em suas cartas, fala sobre a necessidade de disciplina espiritual e autocontrole, ou seja, nós temos que ter uma disciplina contínua na presença do nosso Deus, para que a gente possa se fortalecer na fé. Ele conhece o perigo de se tornar desqualificado após pregar aos outros, enfatizando a importância de viver de acordo com os princípios do Evangelho que ele mesmo pregava. E falando um pouquinho mais sobre a promessa da vida eterna, apesar das advertências sobre perder a salvação, a Bíblia também nos oferece a gloriosa promessa da vida eterna para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Isso nos enche de gratidão e nos motiva a perseverar na fé, confiando na fidelidade de Deus. Amigos, a Bíblia nos oferece uma visão equilibrada sobre a questão de perder a salvação. Ela nos lembra da importância da perseverança, obediência e arrependimento genuíno, ao mesmo tempo em que nos conforta com a promessa do perdão e da vida eterna em Cristo. Que possamos responder ao chamado de Deus com fé e confiança em seu amor e graça. E eu quero também trazer para vocês um pouquinho mais sobre os 7 tipos de pessoas que não herdarão o reino dos céus. E eu quero trazer o primeiro tipo de pessoa, que são os hipócritas. No livro de Mateus 23, 27 a 28 diz assim: na história bíblica, Jesus frequentemente confrontava os líderes religiosos hipócritas. Eles pareciam piedosos por fora, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e maldade. Eles colocavam um fardo pesado sobre as pessoas, mas não estavam dispostos a ajudá-las. Que lição poderosa sobre a importância da autenticidade e da verdade e devoção. O que nós falamos sobre esse tema, sobre os hipócritas, é sobre a religiosidade. A religiosidade, de fato, ela traz sim um peso espiritual para as nossas vidas. E nós temos que ser livres, porque a palavra do Senhor é bem clara em dizer que o nosso fardo, aleluia, Jesus, é um fardo
aleluia, Jesus, leve, o fardo que o Senhor nos proporciona. Então que nós possamos viver essa leveza espiritual nas nossas vidas, sem hipocrisia, sem religiosidade, porque é Deus quem nos direciona todos os dias. E o segundo tipo de pessoas que não herdarão o reino dos céus são os orgulhosos. Em Provérbios 16:18 vai falar sobre isso. O orgulho é um pecado que pode nos separar de Deus. A Bíblia nos conta a história do rei Nabucodonosor, que se exaltou acima de tudo e de todos. Ele foi humilhado até reconhecer a soberania de Deus. Que lembrete importante de que a humildade é essencial para entrar no reino dos céus. Por isso que a soberba, ela tem que ser quebrada, esmiuçada todos os dias na nossa vida, através das nossas orações. Nós temos que sempre pedir para que o Senhor venha tirar toda a soberba das nossas vidas. E o terceiro tipo de pessoa são os avarentos. No livro de Lucas, capítulo 12:15, vai falar sobre isso. A ganância e o amor ao dinheiro são armadilhas perigosíssimas. A parábola do rico insensato nos ensina que acumular riquezas nessa vida sem se preocupar com as necessidades dos outros é tolice aos olhos de Deus. Devemos usar nossos recursos para abençoar outros e glorificar a Deus. Então, tudo aquilo que o Senhor proporciona na sua vida, você tem que saber administrar e não colocar o seu dinheiro, aleluia Jesus, ou melhor, não colocar o seu coração no dinheiro, mas sim saber administrar, através da sabedoria que o Senhor te entregar. E eu também quero falar sobre o quarto tipo de pessoas. São os injustos. No livro de 1 Coríntios 6, 9-10, diz assim: Deus é um Deus de justiça e Ele esperava que vivamos vidas justas e retas. A história de Ananias e Safira nos alerta sobre as consequências de viver em desonestidade diante de Deus e dos homens, que possamos buscar sempre fazer o que é certo aos olhos de Deus. Então, todo aquele que busca justiça, que busca retidão, que busca viver na verdade, ele receberá do Senhor o seu galardão, porque o Senhor honrará aqueles que têm vivido em sinceridade e em verdade e que têm colocado dentro do seu coração o temor dele na sua vida todos os dias. E quero falar também sobre o quinto tipo de pessoas que não herdarão o reino dos céus, que são os ingratos. Será que você conhece alguém que é ingrato? No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11-19 diz assim: a gratidão é uma virtude que agrada o coração de Deus. Na história dos 10 leprosos curados, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Que tristeza ver tantos ignorarem as bênçãos de Deus em sua vida. Que possamos sempre reconhecer e agradecer por sua bondade. Por isso, eu já quero que você agradeça a Deus aqui no chat desse vídeo. O que o Senhor já fez de bom na sua vida? O que Ele já proporcionou na sua história? Então agradeça a Ele, porque o Senhor Ele fica muito feliz quando você tem um coração grato. E eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor fez por você, assim como Ele também fez pelo seu lar e também fez pela sua família. E o sexto tipo de pessoas que não herdarão o reino dos céus são os impenitentes. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 1-5 diz: a Bíblia nos adverte que se não nos arrependermos de nossos pecados, pereceremos. Jesus nos conta a parábola da figueira estéril, que não produzia fruto, assim como a figueira foi cortada por não produzir. Aqueles que não se arrependem de seus pecados enfrentarão a condenação. E isso é algo muito real. Então é necessário se arrepender, é necessário pedir perdão todos os dias. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, que nós somos falhos, mas o Senhor sempre está disposto a perdoar os nossos pecados. E o sétimo tipo de pessoa que não entrará no reino dos céus são os incrédulos. No livro de João, capítulo 3, 18, também vai falar sobre isso. A fé é fundamental para a salvação. A história de Tomé nos mostra como a incredulidade pode nos impedir
de experimentar a plenitude do amor e do poder de Deus, que possamos crer em Jesus e receber a vida eterna que Ele nos oferece. Então eu quero dizer ao teu coração que o nosso Deus é aquele que verdadeiramente Ele traz, o caminho, a verdade e a vida, e nos proporciona também a salvação. No livro de João, capítulo 3:16, a Bíblia nos revela que a salvação é o plano amoroso de Deus para toda a humanidade. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Ele. Essa verdade nos enche de gratidão e admiração pelo amor insondável de Deus por nós. A parábola da ovelha perdida, uma das histórias mais comoventes sobre a busca implacável de Deus pela salvação de cada indivíduo, e a parábola da ovelha perdida no livro de Lucas, capítulo 15, verso 3 ao 7 diz, ela nos mostra o cuidado e a ternura do nosso pastor celestial, que não descansa até encontrar e resgatar aqueles que estão perdidos. Isso nos enche de esperança e nos lembra do valor inestimável que temos aos olhos de Deus. A importância da fé. Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 9, a Bíblia nos ensina que somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Nossa salvação não é resultado de nossos esforços ou méritos, acredite, mas é um dom gratuito de Deus. Isso não desafia a confiar inteiramente em Deus e em sua obra redentora em nossas vidas. A conversão de Paulo, ela nos relata mais dramáticos de transformação na Bíblia, e a conversão de Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Livro de Atos, capítulo 9, verso 1 ao 19. Essa história nos mostra o poder transformador do encontro com Jesus Cristo, e com Ele pode mudar radicalmente nossas vidas, mesmo os mais endurecidos e pecadores. Então, se você conhece alguém que tem um coração endurecido, Deus ele tem poder de transformar, assim como transformou Saulo em Paulo. O chamado à santificação no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, a salvação não é apenas um evento único, mas também uma jornada de crescimento espiritual e santificação. A Bíblia nos chama a viver vidas santas e separadas do pecado, refletindo a natureza de Cristo em nosso caráter e conduta. Isso nos desafia a buscar continuamente uma maior semelhança com o nosso Salvador, o amor incondicional do nosso Deus, a mensagem da salvação e o amor que Ele tem por nós. Nada pode nos separar desse amor. Romanos 8, 38 e 39. Essa verdade nos enche de gratidão e nos motiva a viver vidas que glorifiquem a Deus em tudo o que fazemos. Amigos, as jornadas da salvação é uma história de amor, graça e transformação divina, que possamos nos maravilhar com o plano perfeito de Deus para a nossa redenção e responder ao seu chamado com fé e gratidão. Obrigado por se juntarem a nós nessa jornada de descoberta e reflexão. Amados, os tipos de pessoas que não entrarão no reino de Deus, que possamos aprender com essas lições e buscar viver de acordo com a vontade de Deus, para que possamos desfrutar da vida eterna. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo inspirador. E até a próxima. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.